Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para poder compartilhar a palavra de Cristo. Espero que vocês saiam desta reunião abençoados através dessa palavra que nós vamos estar meditando nessa noite. Hoje eu queria compartilhar um texto que se encontra lá em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11 até o 15. A palavra de Deus diz assim: E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. A palavra de Deus aqui está nos ensinando através desse livro. Paulo está mencionando aqui sobre alguns tipos de cristãos, onde Jesus concedeu dons e talentos para alguns, mas quando ele chega no versículo 14, ele fala que nós não temos mais que ser como meninos, agitados de um lado para o outro, sendo levados pelo vento, indo de um lado para o outro, sendo induzidos pelo erro. Mas ele diz que nós devemos sim seguir a verdade em amor, que a gente possa estar crescendo através de Jesus, que é o cabeça desse corpo ao qual a gente pertence. A gente, como igreja, como cristãos, nós fazemos parte de um corpo. E este corpo, ele é ligado, ele é conectado à cabeça. E essa cabeça é Jesus. É o cérebro, é quem nós devemos seguir. Aqui o texto diz que uns foram destinados para fazer determinadas coisas e outras coisas. Então, uma pessoa ela pode ser uma mão, ela tem uma função de uma mão, e outra pessoa tem a função de ser um pé, de ser um ombro, ser um cotovelo, um joelho, uma perna. Todos nós temos uma função neste corpo. Mas o que eu quero tratar nesse momento com os irmãos é saber exatamente se nós temos cumprido a nossa função como cristãos. Como se a gente fosse um corpo, será que nós estamos nos exercitando? Será que nós estamos realmente fazendo a função que nos cabe fazer? Eu parei para pensar que existem vários tipos de cristãos na face da Terra. E eu queria que você pensasse nisso. Qual tipo de cristão eu sou? Eu queria que você pensasse mais além. Queria também que você pensasse em qual igreja, de qual igreja você faz parte. Vou te dar 2 segundos para você pensar. Que tipo de cristão você é? E qual igreja você pertence? Mas só para você entender aqui o que eu estou querendo dizer, eu vou te dar alguns tipos de crentes. Eu sei que vai ser apenas uma brincadeira, né? Mas só para você entender aonde eu quero chegar. Por exemplo, vocês já ouviram falar do cristão 007? É aquele cristão agente secreto, que ninguém sabe realmente que ele é cristão. Ele se esconde. Ele é um espião. Ele não quer que ninguém saiba que ele é um agente secreto, que ele é um cristão. Outro tipo de cristão que a gente pode ver nesse momento é o cristão girafa. O cristão girafa é aquele que tem o corpo dentro da igreja, mas a cabeça está lá fora. Ele vai para a igreja, até participa de algumas coisas, mas na verdade, no fundo do coração dele, ele queria estar lá no mundo. Ele não queria estar ali. Também tem aquele crente orelhão.
O pessoal que é mais antigo conhece o orelhão, né? Quando você chega no orelhão, ele não funciona. Ele só chia. Só fica reclamando. Esse é o cristão orelhão. Só sabe reclamar, só sabe chiar. Nunca funciona. Também temos o crente bolo. Já ouviu falar do crente bolo? É aquele cristão que só aparece nas festas. Quando tem bolo, quando tem festa, quando tem evento, aí ele está lá. Também temos aquele cristão que nós conhecemos como pão de forma. Qual é o crente pão de forma? Vocês sabem? Pão de forma é aquele crente que é miolo mole. Não pensa em nada. Ele é um casca grossa. Ninguém consegue lidar com ele. Ele é quadrado. Ele é chato, sabe? Chato. É assim mesmo. É alguns tipos de crente que nós vemos aqui hoje. Como eu já disse, é apenas uma brincadeira, né, para a gente poder entender que tipo de crente que nós somos. Será que você se enquadra em alguns desses? Então, espero que não, hein? Vamos lá? Então, mas eu também queria pensar com os irmãos nesse momento sobre os tipos de igreja que tem. Né? Agora, falando um pouco mais sério, existem 3 tipos de igreja. A igreja triunfante, a igreja militante e a igreja flutuante. Que tipo de igrejas são essas? Os membros da igreja triunfante são aqueles membros que já estão com Cristo. Eles já fizeram parte da igreja militante, eles trabalhavam, eles faziam tudo de acordo com as Escrituras e agora eles estão triunfando juntamente com o Senhor nos céus. Então a primeira igreja é a igreja triunfante, que já está no céu com o Senhor. O segundo tipo de igreja que tem é a igreja militante. São aqueles membros que estão na batalha por Cristo. Estão aí no mundo lutando, querendo pregar o evangelho, querendo realmente que Deus seja conhecido, fazendo com que a igreja esteja crescendo. Esses são os crentes da igreja militante, aqueles que batalham por Cristo. E também temos aqueles crentes da igreja flutuante, que exatamente como o texto que a gente leu, são aqueles crentes que ficam de um lado para o outro, estão indecisos, não sabem ainda o que querem da vida. Infelizmente, são aqueles crentes, como nós acabamos de citar aqui nessas brincadeiras que a gente fez, como o crente 007, o crente girafa. Esses membros dessa igreja flutuante se encaixam dentro desse parâmetro aí. Mas eu queria trabalhar com os irmãos, em especial, sobre a igreja flutuante e a igreja militante. Eu queria fazer uma comparação aqui entre 2 textos, entre 2 personagens da Bíblia que se enquadram dentro desse tipo de membros dessas determinadas igrejas. O primeiro deles é Pedro. E a gente encontra esse texto lá em Lucas, capítulo 22. A palavra de Deus, ela fala assim, olha, a partir do versículo 54. Então, prendendo-o, estão falando aqui de Jesus, tá? Vou começar novamente. Ele diz assim, ó. Então, prenderam Jesus e levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Então, os membros da igreja flutuante são iguais a Pedro. Eles seguem a Deus de longe. Vou continuar o texto para que você possa entender o contexto. Diz assim: E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-as assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou
o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Pedro aqui, podemos dizer que ele se encaixava nessa igreja flutuante, porque ele seguia a Deus de longe. Os membros dessa igreja flutuante, eles não querem se aproximar de Cristo. Eles até andaram, conheceram aquilo que Jesus pôde fazer por eles. Eles estavam próximos, mas realmente, quando a gente para pensar, eles não estavam tão próximos assim como realmente deveriam. Eles conhecem as maravilhas que nosso Deus, nosso Jesus pode fazer por eles, mas eles sabem da capacidade do que Jesus pode fazer, mas eles não se entregam profundamente, eles não querem estar muito próximos a Jesus. Eu queria que vocês imaginassem que uma pessoa, um membro dessa igreja flutuante, ele conhece a Cristo, mas ele não se aprofunda em Cristo. É como se fosse um lago muito grande. As pessoas são um lago, onde eles entendem de várias coisas, sabem sobre diversos assuntos, sabem praticamente tudo o que Deus e que Jesus podem fazer por eles, mas eles não se aprofundam, eles não são fundos, eles são cristãos rasos, eles não têm profundidade nas Escrituras. Eles conhecem o Deus, mas eles não querem entender mais de Deus. Eles não querem essa profundidade daquilo que Deus pode dar por eles. Sabe, eles não querem essa, como eu posso dizer, a intimidade verdadeira com Cristo. Eles conhecem, mas não querem intimidade. Eles não querem essa proximidade. Sabe, eles sabem a importância de se buscar a Deus, mas eles não buscam. Eles sabem da importância de se ter compromisso na igreja, de realizar as tarefas que têm que ser realizadas, mas eles só sabem reclamar da igreja. Eles só sabem chiar como um crente orelhão. Infelizmente, a gente encontra muitos cristãos assim dentro da igreja, onde eles compreendem a necessidade de buscar a Deus, mas eles não buscam. É como se fosse uma pessoa que necessitasse fazer uma dieta, ela sabe que ela precisa de uma dieta, mas ela não faz a dieta, ela fala assim: não, vou deixar para a semana que vem. E muitas das vezes nós somos assim. Nós deixamos Cristo para a semana que vem, nós buscamos a palavra a semana que vem, e essa semana que vem nunca chega. Infelizmente, esses são os crentes flutuantes, os membros da igreja flutuante, onde estão lá, estão aqui, não firmam suas raízes em lugar nenhum. Se acontece algum problema na igreja, eles não querem nem saber de nada, eles simplesmente se afastam, vão para outra igreja, e na outra igreja acontece outro problema e eles se afastam novamente. Eles não estão nem aí para o crescimento da igreja. E a gente deveria parar para pensar nisso. Será que esse não é o motivo pelo qual nossas igrejas hoje, principalmente as presbiterianas, as igrejas mais tradicionais, elas não têm se enchido, elas não têm crescido? Talvez seja por isso, porque os crentes eles estão querendo frequentar essa igreja que é flutuante. Eles não querem profundidade na palavra. Eles não têm prazer em buscar a Deus. A segunda igreja que eu queria tratar com os irmãos nesse momento é a igreja militante. Como eu já disse, é a igreja que está pronta para a batalha. Está no mundo. Está querendo pregar o evangelho. Está querendo falar de Jesus para as pessoas. Sofre perseguições no trabalho, na escola, em casa,
mas são membros, são pessoas que não desistem, que estão prontos para a luta, para a guerra. Nós sabemos que realmente é uma guerra no nosso mundo. A gente enfrenta vários problemas, várias barreiras durante o nosso dia. O pecado está aí à nossa porta. E nós devemos lutar contra esse pecado. Por isso nós podemos ser conhecidos como uma igreja militante, uma igreja que luta, que está na batalha, pronto para guerrear. E o exemplo que eu queria usar para demonstrar um membro da igreja militante é Estevão. A história de Estevão a gente encontra lá em Atos, a partir do capítulo 6. Mas eu queria apenas ler o finalzinho de quando fala da morte de Estevão. Capítulo 7, versículo 54 diz assim: ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem, chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu, e Paulo consentia sua morte. Quando a gente pensa na vida de Estevão, a gente pode com certeza dizer que Estevão fazia parte da igreja militante. Ele era perseguido. Ele queria pregar ali simplesmente o Evangelho. Ele queria falar de Jesus para as pessoas. Ele queria que as pessoas conhecessem esse Deus maravilhoso que pode fazer maravilhas na tua vida. Ele sabia da importância. Ele tinha esse comprometimento com Cristo. Ele queria ir para a rua. Ele queria pregar. As pessoas diziam para ele: olha, para de pregar. E ele ao mesmo tempo falava: não, eu não vou parar de pregar. Eu tenho que falar desse amor de Cristo para as pessoas. As pessoas têm que conhecer esse Deus maravilhoso a quem eu sirvo. E aconteceu o que aconteceu. As pessoas apedrejavam Estevão. E ele não se abalou. E hoje a gente pode dizer que Estevão está na igreja triunfante. Hoje ele está na glória. Ele fez a parte dele. E você? Você tem feito a sua parte? A qual igreja você tem servido? A igreja flutuante? Ou a igreja triunfante? A igreja militante? Você tem lutado por Cristo? Você tem levado o amor de Deus para as pessoas? Ou você só sabe reclamar da sua igreja? Ou você não faz o seu papel? Você fica lá no banco somente sentado sem fazer nada? Beleza, você vai à igreja, você canta louvores, você lê a Bíblia, você ora de vez em quando lembra. Mas não foi para isso que você foi chamado. Você foi chamado para usar os seus talentos, os seus dons. Nós estamos aqui no momento de quarentena, de pandemia. E em casa, a gente pode demonstrar o amor de Cristo pelas pessoas. Por nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos. Se alguém fosse falar de você, de qual igreja talvez a pessoa diria que você é? Você tem demonstrado o amor de Cristo para as pessoas? Como que tem sido a sua vida? Você foi criado à semelhança de Cristo? Você tem sido assim, semelhante a Cristo? Você tem tido o prazer de estar buscando nas Escrituras o nosso Senhor? Você tem meditado dia e noite na palavra? O crente da igreja militante, ele quer buscar a intimidade com Cristo.
Ele quer estar mais próximo, Ele quer buscar profundidade. Como já falei, você é um lago, você pode saber de várias coisas, mas você também precisa ser profundo. Você precisa ser como uma árvore plantada com raízes fixadas, com grandes raízes. Você tem sido uma plantinha em que quando o vento bate, cai, murcha, seca. Ou você tem sido uma árvore forte, firme. E nós só vamos conseguir alcançar essa profundidade a partir do momento que a gente buscar intimidade com Cristo. A partir do momento que a gente pegar a palavra de Deus e a gente começar a buscar, a ler, a querer conhecer e entender mais sobre o Senhor. Então, para finalizar a nossa palavra de hoje, eu queria deixar uma frase. O evangelista Moody, ele disse assim: a palavra te afastará do pecado, ou o pecado te afastará da palavra. Então, para a gente poder ser realmente um crente, membro da igreja militante, nós devemos buscar na palavra, buscar intimidade com Cristo. Devemos buscar a Deus de perto. E que você e sua família tenham esse interesse de querer buscar mais do Senhor na sua vida. E que Deus esteja abençoando todos vocês e que um dia a gente se encontre também na igreja triunfante. Amém, queridos? Que Deus esteja te abençoando nesse momento. Espero que Deus tenha falado ao seu coração através dessa palavra. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.